e virou pra mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: creia no seu processo. Você já está curada porque o Senhor, Ele já te curou. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual horário que você vai acompanhar esse vídeo, mas eu estava precisando de vir aqui para poder contar uma coisa para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar um like e se inscrever no canal. Beijo! Esse canal já completou 1 ano e quando eu iniciei esse canal, eu iniciei ele com o intuito de contar um pouco sobre a Samara, sobre quem eu sou, além da sala de aula. Para quem me conhece pessoalmente, eu sou professora e é uma paixão, porque é cansativo. E eu queria contar um pouco sobre quem é a Samara sem ser lá na escola. E já completou 1 ano. No mês de agosto esse canal, e eu não fiz esse vídeo em 1 ano, ele então está chegando atrasado, mas hoje eu senti de vir contar para vocês uma coisa. Para quem me acompanha já há algum tempo ou pelas redes sociais, vocês já sabem que no ano passado eu fiz uma dieta crua para poder fazer um tratamento de endometriose. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre esse assunto também. Mas depois que eu terminei a dieta, eu não voltei aqui no YouTube para poder contar o que aconteceu depois da dieta, né? E hoje eu resolvi contar como Deus falou comigo e quais foram as palavras que Deus usou para poder me dizer que estava tudo certo, que Ele tinha me curado. Eu não sei como eu vou reagir a esse vídeo, eu não fiz nenhum script, eu só estou aqui como se fosse uma conversa com vocês e hoje eu vim contar. Eu vou dar um pouco de base para quem não sabe da história, para que vocês possam acompanhar melhor. Desde quando eu fiquei menstruada a primeira vez, aos 12 anos de idade, eu sentia cólicas muito intensas. Tomava os medicamentos, mas aquela dor não passava, era algo que persistia e incomodava. Antes de me casar, quando eu estava com 24 anos, daí eu tinha um convênio, um plano bom de saúde, eu fui fazer uma ultrassom pélvica normal, né? E nessa ultrassom, infelizmente, na maioria dos casos, não é possível detectar endometriose com essa ultrassom. Para que pudesse detectar a endometriose, eu precisaria de fazer uma ultrassom transvaginal. E que no momento não era o que eu faria, porque, para quem me acompanha aqui, eu sou cristã, eu casei virgem, então eu não faria essa ultrassom antes desse momento. O que acontece foi que, nesse dia, o médico que fez a minha ultrassom pélvica falou: Samara, por que você não pede para sua médica para ela poder te passar uma ressonância magnética? E daí eu fiz uma ressonância magnética e na ressonância magnética detectou que eu tinha endometriose profunda. Vou fechar a janela que eu acho que o vento pode atrapalhar o nosso som. E nessa ultrassom foi detectada uma endometriose profunda e daí faltava uns 2 meses para que eu pudesse me casar e aquilo ficou assim na minha mente. Meu Deus, e agora? Como que eu vou tratar? Na medicina tradicional, os médicos se tratam endometriose. Gente, entenda que tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião, é o que eu penso. Não leve isso para você, para sua vida. Você pode ter a sua opinião, tratar o seu corpo do jeito que você deseja, né? Até porque eu tratei meu corpo de uma forma por um tempo, por não ter estudado sobre o assunto. E na medicina tradicional se trata endometriose com anticoncepcional. Existem até alguns artigos que falam que, que a endometriose, que as inflamações reduzem de tamanho e tal. E dentro desse intuito, e também eu iria me casar, eu queria prevenir uma gravidez, mas não queria usar preservativos, eu comecei a tomar anticoncepcional. O que acontece
é que esse anticoncepcional era de uso contínuo, ou seja, eu não menstruava. E passou mais ou menos uns 2 anos e meio e eu continuei utilizando, até que chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais usar anticoncepcional, mas se eu não usar, eu vou ter dores tão fortes que vai me impossibilitar de trabalhar, porque eu sentia dores que eram muito fortes. Chegou um momento que a inflamação era tanta que eu tomava banho, me secava, sentava na cama para vestir a roupa e eu sentia dolorido. E fui numa consulta, o médico pediu um mapeamento com um profissional muito bom aqui em Florianópolis, chamado Dr. Marcelo Pedracini. Ele atende particular apenas lá na clínica Clinos, no centro de Florianópolis. Ele é uma referência porque eu já procurei outros médicos e quando eu menciono o nome, todos os médicos conhecem esse médico. E ele fez um mapeamento de endometriose, o local certinho onde que se encontravam os focos. E eu tava com uma cirurgia marcada para o dia 30 de junho de 2023. Mas aquilo me deixou muito inquieta, porque eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia e, por incrível que pareça, o que mais me incomodou na cirurgia foram 2 coisas. A primeira é que colocava um gás na barriga, então a barriga ficava inflada e esse gás demorava, tipo, quase que uma semana para ele ser liberado totalmente de forma natural do corpo. E aquilo me deixou muito incomodada, porque a barriga ia ficar super inchada. E outra coisa que me incomodava é porque eu acompanhava que tinham pessoas que faziam a cirurgia e que tinham que, depois de algum tempo, repetir a cirurgia porque ainda tinha ficado algum foco ou a endometriose tinha voltado. A endometriose não tem cura na medicina, né? Não existe uma cura, mas ela tá muito ligada com os nossos hábitos alimentares. Daí eu tinha uma nutricionista que me seguia no Instagram e eu não seguia ela. E ela me mandou uma mensagem, acho que foi mais ou menos isso, agora eu me recordo pouco, perguntando se eu queria fazer uma desintoxicação de 21 dias para poder desinflamar, para fazer uma cirurgia e que eu tivesse uma recuperação melhor. O que acontece é que eu falei, meu Deus, que loucura, pensa, passar 21 dias comendo coisas cruas, e isso não tem nada a ver comigo. Não que eu não gostasse de me alimentar saudável, mas é porque eu me senti impossibilitada de conseguir fazer aquilo. E então eu peguei e um professor lá no colégio falou assim, Samara, por que eu não sabia de nada? Por que você não procura a mãe do Arthur, a Cirlei? Ela fez um tratamento que foi muito bom para ela. E quando eu procurei a mãe desse aluno, a mãe do Arthur, a Cirlei, ela me falou sobre a dieta crua também. Mas como eu vi uma possibilidade, ela contou a história dela, que ela tinha endometriose, que tinha 6 meses que ela estava sangrando sem parar, e que ela tinha feito a dieta crua e que ela tinha ficado curada. Eu falei, curada? Como assim? E aí ela começou a passar um passo a passo pra mim sobre o que eu deveria fazer. E daí eu aceitei a fazer esse passo a passo. Vou colocar esse travesseiro aqui porque o sol tá queimando minha perna. Eu aceitei fazer esse passo a passo e me alimentar de uma dieta crua. Mas o meu intuito era de fazer durante 4 meses, 120 dias, que era o que o autor da dieta, o Paulo Ribeiro, indicava para as pessoas. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de dieta na minha vida e para mim foi extremamente radical, foi do 8 para 80. Então eu desisti de fazer a cirurgia na data que tinha planejado, que era no dia 30 de junho, e no dia 15 de junho de 2023 eu iniciei um processo de desintoxicação que durou até o dia 12 de outubro de 2023. Foram 4 meses. Não foram fáceis. E agora começa, na realidade, a parte do vídeo, para quem ainda não sabia o início da história. Eu comecei a dieta e a mãe do Arthur falava comigo assim, Samara, você tem que orar, você tem que pedir para Deus. Vai ser um momento que você vai se conectar com Ele e Ele vai falar contigo. A sua mente vai estar limpa, você vai estar com a sua mente limpa, você vai ter desintoxicado o seu corpo e você vai ouvir Deus falar contigo. E às vezes eu sempre tive dificuldade de entender como que as pessoas paravam assim para poder fazer jejum
Será que as pessoas tinham que ficar ajoelhadas o tempo inteiro? E mesmo sendo cristã desde a infância, desde berço, né? Que eu digo que dentro da barriga da minha mãe já frequentava a igreja. Mas eu não tinha tido na minha vida ainda nenhum momento assim que me marcasse. E então eu resolvi que eu iria iniciar. E dentro dos 6 primeiros dias, são os dias mais, talvez, difíceis para muitas pessoas dentro da dieta crua, porque são os dias que você passa 2 dias tomando água, chá e limão, mais 2 dias sucos de frutas coados e mais 2 dias de frutas. Então são 6 dias extremamente, atípicos da rotina tradicional que a gente tem de alimentação. Depois desses dias, do 7º dia até completar os 120 dias, a dieta é crua, alimentos crus, mas sem carne, sem leite e sem ovos. E quando eu estava aproximadamente no 4º para o 6º dia, eu deitei na minha cama e estava muito ansiosa, porque o meu intuito de fazer aquela dieta era que Deus me curasse, mesmo sabendo que para a medicina não existia cura. E eu orei a Deus, eu falei, sabe, Senhor, eu tô aqui, eu comecei a fazer essa dieta, as pessoas falaram que eu tenho que ter um encontro contigo, que eu tenho que falar contigo, mas eu não sei como fazer isso. Mas eu também sei que eu não vou conseguir se o Senhor não falar comigo. Porque às vezes a gente tem uma sensação de que Deus se cala, né? E que Ele não fala nada, e que Ele fica mudo. E eu falei, Senhor, eu deitei pra dormir, eu falei, eu preciso que o Senhor fale. Como se fosse assim, ó, verde continua, vermelho para. Eu preciso que o Senhor seja muito claro. Eu não sei se o Senhor vai mandar alguém, eu não sei se o Senhor vai me mostrar, se o Senhor vai falar comigo, eu vou te ouvir como se eu estivesse falando comigo agora, mas eu preciso que o Senhor me mostre, porque então eu não vou conseguir. Eu preciso que o Senhor me confirme se eu devo continuar ou se eu devo parar. E aí naquela mesma noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, pra mim ele foi muito claro. E esse sonho foi muito claro pra mim. E era como se eu estava em um lugar, como se fosse montanhas com bastante gelo. E eu precisava de chegar em um determinado lugar que eu não sabia o nome. E eu vi algumas pessoas nesse caminho, mas eu não me recordo do rosto dessas pessoas. E tinha um homem que era o meu guia e me ajudava a chegar. Mas no meio do sonho eu questionava o guia, eu não estava satisfeita com o percurso. Não existia outro método de chegar nesse lugar se não fosse caminhando. E eu lembro que no sonho, eu não lembro quantos dias, mas nessa parte do sonho, eu não lembro quanto tempo que durou, mas eu lembro que eu tentava chegar no lugar e demorava. Quando eu chego no sonho numa parte, eu chego no alto de uma montanha e tem um vale, e lá nesse vale tem como se fosse um povoado, uma cidade. E daí eu falo que é como se fosse as pessoas, tipo de filme, tipo uma comunidade assim de Avatar. As pessoas não eram azuis, tá? Mas eram pessoas todas iguais, as casas tinham o mesmo estilo. E essas pessoas saíram de dentro da casa delas e elas começaram a aplaudir. Elas começavam a aplaudir, elas aplaudiam. E eu perguntei pro guia, poxa, o que tá acontecendo? Por que eles estão aplaudindo? Daí o guia virou pra mim e falou assim, Samara, você conseguiu, você chegou aqui. Você viu como que é difícil, como que foi difícil o percurso e você conseguiu? Elas estão te aplaudindo porque você conseguiu chegar. E daí eu lembro que eu entrei na casa dessas pessoas, porque eu tava curiosa pra poder saber quais eram os hábitos, como que essas pessoas viviam ali. E era uma casa muito simples, tinha apenas nos quartos tinham várias beliches, as pessoas dormiam nessas beliches. E na cozinha tinha comida crua. Ai, gente, pensa, eu fiquei triste. Daí eu saí do lado de fora da casa e eu falei assim... Daí eu comecei a contar pro guia como era o lugar que eu morava. Daí eu contei pra ele... eu moro em Florianópolis, lá é uma ilha, lá tem praia, o céu é azul quando tem sol. E é um lugar maravilhoso. Comecei a falar tudo de maravilhoso, perguntando pro guia se ele não queria voltar, né, pro lugar que eu morava, porque eu achava aquele lugar muito bom.
E, e aí acabou que eu virei pro guia e perguntei assim, mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos dias que demoraram pra gente poder chegar até aqui? E daí o guia me respondeu em voz audível. Foram 26 dias. Naquela hora do sonho, parece que o meu subconsciente entendeu que aquilo era uma resposta e eu acordo. Eu acordo e eu começo a chorar. Porque eu falei, Deus, eu pedi que o Senhor me mostrasse, mas foi tão audível, eu entendi tão bem. E eu entendi que eu passei por um caminho que foi difícil. E daquele dia em diante, que eu não sei se meus cálculos estão batendo aqui, eu contei a partir daquele dia mais 26 dias. E esses 26 dias completariam 33 dias no total da soma dos dias que eu já tinha feito a dieta, já tinha dado início. E esse dia era dia 17 de junho de 2023, era uma segunda-feira. E eu estaria em São Paulo, porque... 17 de julho. E eu estaria em São Paulo porque eu ia viajar, meu marido já tinha entrado, nós dois tínhamos entrado de férias, e eu ia passar uma semana na casa da minha irmã e depois eu ia para o Nordeste. Quando eu cheguei em São Paulo, nesse dia, a única coisa que eu tinha na minha cabeça, entendam, não é algo assim, eu não sei explicar. É como se eu entendesse que Deus já estava fazendo um processo para poder me curar, mas que no dia 17 de julho era como se ele fosse chegar igual lá no cego e ele colocasse a mão, o barro, cuspisse e resolvesse o problema. Então, para mim, era isso que Deus ia fazer. Era naquele dia que ele ia me curar. Porque ele tinha me falado que era naquele dia. E eu lembro que naquele dia eu tava muito entusiasmada, porque algo sobrenatural ia acontecer na minha vida e eu entendia que naquele dia Deus ia arrancar tudo que não tinha de bom ali dentro de mim, da minha endometriose, da minha inflamação, e Deus ia fazer alguma coisa. Não que ele não tinha feito até o momento, mas eu precisava disso. E naquele dia, antes de sair de casa, eu fui pro Brás com a minha irmã pra gente poder comprar algumas coisas. Eu falei, Deus, o Senhor já me prometeu. O Senhor vai me curar hoje e eu acredito que o Senhor vai me curar hoje. Hoje é o dia. Mas eu não iria parar de fazer a dieta crua no 33º dia. Eu iria completar os 120 dias, porque esse tinha sido como se fosse assim, poxa, se Deus me curou, é como se fosse uma forma de retribuir, de agradecer a cura. Então eu precisava de terminar todo o processo. Então, eu entrei numa loja que não são os locais de costume que eu vou ao Brás. Lá tinham roupas que não eram de um preço acessível do Brás, mas eu gostei muito de uma saia e de uma blusa que tinha lá nessa loja. E eu fui, fiz minhas compras em outro local, mas aquela loja ficou na minha cabeça. Uma voz me falava que eu tinha que voltar ali, que eu tinha que comprar aquela saia, que eu tinha que comprar aquela blusa. E eu voltei. Já no final da tarde, quando eu cheguei na loja, a mulher foi pregar a saia pra mim, porque ela tinha separado a saia. Ela não tinha separado a saia. Eu voltei na loja pra poder experimentar a saia. Lá no Brás a gente não consegue experimentar, na minha cabeça é ruim. E eu falei assim com ela, mas será que essa aqui vai dar? Porque eu vou engordar ainda. Aí ela, engordar por quê? Você tá fazendo alguma dieta? Eu falei assim, eu tô fazendo um tratamento, porque eu preciso de ser curada. Eu tenho endometriose. Daí eu não lembro, porque essa parte é a parte que eu não lembro mesmo, e por isso que eu pedi pra Deus me responder de novo. E daí ela fez algum comentário sobre cura, como se eu estivesse me afirmando alguma coisa. Mas eu tava muito empolgada com as roupas e com as blusas, e eu continuei olhando e não dei atenção para o que aquela mulher falou. E daí uma voz falava tipo assim comigo, você ouviu, Samara, o que eu disse? E eu falei, Senhor, eu não ouvi, eu tô confusa, eu não tô entendendo, mas vou fazer o seguinte, se o Senhor usou aquela mulher para poder falar comigo, eu vou pedir para que o Senhor use ela de novo. Mas eu não vou falar mais nada, eu não vou tocar em nenhum assunto e ela vai ter que falar comigo de novo. E isso. Mas eu tava muito empolgada de novo com as blusas da loja.
E eu não dei importância mais para aquele pensamento e continuei olhando as coisas. Comprei as blusas e a blusa e a calça. A minha irmã também comprou algumas coisas nessa loja e eu fui ao caixa para poder efetuar o pagamento. Não é costume das lojas do Brás o vendedor te levar até a porta, mas nesse dia foi diferente. Foi diferente porque foi Deus que me levou até aquela porta. E eu lembro que eu paguei as roupas e eu me encaminhei até a porta e a vendedora ela veio com a sacola na mão para poder me entregar a sacola. E na porta da loja, antes de chegar na porta, ela estendeu a mão com a sacola, entregou a sacola e virou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: creia no seu processo. Você já está curado porque o Senhor, Ele já te curou. Mas você precisa de acreditar. Creia no seu processo. Gente, naquela hora, era uma alegria tão grande que eu saí daquela loja em prantos. Eu não lembro o que eu respondi pra ela. E eu falava, e daí eu tinha pedido pra Deus falar comigo, mas eu também não acreditava. E daí eu ficava, não, Senhor, foi isso mesmo que eu entendi? Daí a Laila, Samara, foi isso que ela falou. E daí eu ficava, não acredito. Eu liguei pra minha mãe pra poder contar pra ela o que tinha acontecido. E naquela mesma semana, no final da semana, eu fiquei muito emocionada, eu acreditei muito naquilo que eu ouvi, porque eu entendi que tinha sido de Deus. E eu fui viajar. E daí, como acredito que Deus pensou que eu não estava acreditando muito naquilo, mesmo estando muito feliz com a resposta, eu encontrei com uma senhora no avião. E ela sentou do meu lado junto com uma filha. E ela falou a viagem inteira, 2h30 de voo, e ela não parou de falar um segundo, eu querendo dormir. E ela falava, e teve uma hora que ela contou que a filha dela tinha diabetes, e que a filha dela tinha endometriose, e não sei o que, e começou a contar, e daí acabou que eu falei assim, deixa eu contar também. Daí eu contei que eu também tinha endometriose, contei tudo que tinha acontecido, até a parte da mulher lá na loja de falar comigo que eu tinha sido curada. E daí Deus usou essa mulher de novo, essa outra mulher, e ela virou pra mim e falou assim, sabe, Samara, qual é o seu problema? O seu problema é que você está orando errado. Você não tem mais que ajoelhar para poder falar assim, Senhor, me cura. Você tem que orar assim a partir de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor me curou. E daí eu falei assim, toma! Pensei, né? E desde aquele dia, daquela tarde, daquele voo, eu comecei a orar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me curou. Eu tinha medo de falar isso, porque parecia que era acreditar demais, sabe? Mas eu comecei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me curou. No sábado pela manhã, quando eu cheguei à igreja com meu marido, a pregadora foi introduzir a pregação e me falou assim, isso tudo numa semana só. A pregação de hoje tem a ver com uma história extraordinária de uma pessoa que precisava de uma cura e essa pessoa foi curada. Daí eu falei, ai, Senhor, não vem mais uma para poder acreditar. E a história que ela contou foi da mulher do fluxo de sangue. Naquele culto eu chorei muito, porque eu entendia que Deus, mais uma vez, Ele estava me afirmando que Ele iria me curar. Quando eu cheguei nos 90 dias de dieta crua, porque nessa base da história, eu tava de 33 a 40 dias dentro dessas histórias que eu contei. Mas quando eu completei 90 dias de dieta, eu repeti os meus exames. Eu fui em outro hospital muito bom aqui. Eu quis fazer pelo convênio, eu não repeti particular. E o médico que fez o meu exame, por conhecer o outro médico e saber que é um médico muito renomado e tem muita influência na região, ele não teve a total coragem de falar que o exame que tinha sido feito há 3 meses e meio atrás não tinha mais validade, porque ele não conseguia acreditar que tudo que tinha no outro exame não tinha mais. E
E basicamente, quando eu cheguei nos 90 dias e eu repeti o exame, ele falava assim comigo: eu não encontrei. Eu não encontrei esse que tá aqui no exame anterior, eu também não encontrei esse. O que tem aqui é só esse aqui que tá muito pequeno, que tipo, isso daqui não necessita de nenhuma cirurgia. E daí eu parei e conversei com Deus assim: Senhor, eu sei que o Senhor já me curou. E para poder talvez terminar esse pouquinho que tem, eu preciso de completar mais esses 30 dias para completar os 120 dias da dieta crua. Todos os dias que eu ia para a escola e quando eu sentia vontade de desistir, Deus usou todos os dias os meus alunos para poder me dar forças. E eu lembro como se fosse hoje, que eles contavam como se fosse uma contagem regressiva comigo, sabe? E ele usou mães, ele usou alunos, ele usou todas as pessoas para que pudesse me dar forças. E quando eu pensava que eu ia desistir, eu pensava: não, eu não posso desistir. As crianças estão contando que eu vou conseguir. Se eu desistir, eu vou me sentir fraca para elas. E Deus usou até isso para poder me fazer forte. E hoje eu vejo como Deus trabalha e como a mão de Deus, como Deus se importou tanto com cada detalhe, com tudo que aconteceu. E as pessoas me perguntam hoje, porque depois, agora completando 1 ano da dieta crua, já tem 5 meses que eu descobri que eu estou grávida. Não estava nos nossos planos engravidar agora, era um projeto pro próximo ano, para 2025. Mas desde a dieta crua eu venho cuidando muito do meu corpo. Depois eu passei com um médico da saúde integrativa, ele me acompanhou. Meu corpo estava muito preparado, muito limpo para tudo isso acontecer. Eu já não usava mais os anticoncepcionais e aconteceu que um dia que eu fiquei grávida. E eu vejo hoje o quanto foi importante depender de Deus, o quanto é importante depender de Deus. E a minha mensagem final para tudo isso, contando a minha história, é o seguinte: não importa o tamanho do seu problema, Deus se importa com todas as coisas. Deus se importa quando uma criança perde a boneca e ela não consegue encontrar. Que aos nossos olhos parece que são coisas que são muito pequenas, mas Deus, ele se importa e ele ajuda a criança a encontrar a boneca. Se Deus se importa com isso que é tão pequeno, ele se importa muito mais com as coisas que são maiores e que nós não encontramos formas de resolver. Para as coisas que não têm cura, para Deus existe cura. Quando os médicos falam que não tem jeito, Deus fala que tem jeito. Se você precisa de uma cura na sua vida, espiritual, física, coloque nas mãos de Deus. Ele é um grande médico. Nós precisamos de fazer a nossa parte. E o restante vai ficar nas mãos dele. E eu termino hoje o vídeo com o verso preferido do meu marido, que está lá em Efésios 3:20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, do que pensamos ou pedimos, de acordo com o poder que opera em nós. Um beijo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.